Isso aí, vamos lá, rapaziada. Vamos lá para a segunda parte desse nosso vídeo. Estou lembrando apenas a vocês aqui que eu estou com a versão 1 da prova do TJ, do escrevente técnico judiciário do último domingo aqui de São Paulo, certo? Vamos lá para a questão de número 9 agora. Bom, a banca nessa questão de número 9 entendeu que a letra D é correta. Aqui a gente tem uma questão novamente envolvendo o sentido de uma frase. Então o termo destacado, né, o trecho destacado nessa passagem tem sentido D. Isso é uma questão bem previsível, bem comum. O VUNESP sempre gosta de trabalhar esse tipo de questão. Aí, nesse contexto, obviamente, a única coisa que você tinha que fazer era substituir esse termo grifado por um desses elementos aí. Então, segundo a banca, a letra D, vamos fazer isso. Ó. Todos estavam distraídos, a produtividade caiu e os 9 empregados estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe, ou seja, até mesmo o próprio chefe, quer dizer, incluindo o próprio chefe. Então aí uma questão simples, né, de sentido. Vejam que nem todas as questões de língua portuguesa elas são difíceis, né? Você tem questões aí que por eliminação você acerta. Essa também é bem fácil, não há nem o que comentar muito. Bom, a partir dessa questão 10 até a questão 13, o examinador colocou um quadro. Eu apenas coloquei o texto desse quadro, desse quadrinho, né, dessa charge, justamente porque o que interessa para nós aí não é a charge, sim o texto, né? O texto que vai nos interessar. Então ele pergunta assim: é correto afirmar que na fala da personagem, tem um quadro aí, né? No último quadrinho está implícita a ideia de que esse último quadrinho seria lá em cima, ó, isso não vai incomodá-lo nem um pouco, tá vendo? Esse é o último quadrinho aí. Então foi dividido, né? Eles dividiram esse quadro, que é típica questão de VUNESP, aqueles desenhos, a charge, colocaram um texto e, segundo a banca examinadora, letra E, né, é irrelevante que seu advogado tenha competência reconhecida. Bom, aí você faz a leitura do quadro, que é bem simples, né? Vamos fazer a leitura. Ó. Se você não me ajudar com a lição de casa, eu vou processar você. Onde está o seu advogado? Aí o outro quadrinho responde, né? O outro personagem está bem aqui. O seu advogado jamais irá compreender o seu caso. Isso não vai incomodá-lo nem um pouco. Ou seja, se não vai incomodá-lo nem um pouco, é irrelevante que o seu advogado tenha competência reconhecida. Então, o seu advogado jamais irá compreender o seu caso. Aí está a resposta desse quadrinho aí. Até porque as outras alternativas elas não têm nada a ver com o texto, né? Nenhuma aí. Nada a ver com esse texto. Portanto, letra E também bem tranquila, não tem muito o que comentar. Bom, aqui nós temos uma questão de gramática, aquela típica questão que a VUNESP vem fazendo ultimamente. Até comentei isso com os candidatos durante as aulas, né? Assinala a alternativa que dá outra redação à fala dos quadrinhos, e justamente esses quadrinhos que também não nos interessam, porque a frase, esse quadrinho não nos interessa porque a frase já está, né? As alternativas já têm aí as frases. Então o que interessa para nós são essas opções aí. Segundo ou seguindo, melhor dizendo, a norma padrão de regência, então uma matéria, né, regência, conjugação de verbos, a segunda matéria, e o emprego de sinal indicativo de crase. Ou seja, são 3 assuntos da gramática numa única questão. A última prova que a VUNESP fez antes dessa aqui em São Paulo, para o TJ Militar, o Tribunal de Justiça Militar, ela também usou essa tática, né, de colocar numa questão 2, 3 assuntos diferentes. Então a gente vai fazer isso pelo contexto, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Bom, o que está errado na letra A? Né? Então, vamos ver ali. Ó. Se você não se dispor, o que nós temos aí? Nós temos um tempo futuro, que é a conjunção se, que nós trabalhamos incansavelmente também. Essa conjunção se, comentei com os candidatos, a conjunção se... A banca examinadora, VUNESP, adora essa conjunção. Eles adoram colocar questões com essa conjunção. Por quê? Porque você joga o verbo para o futuro do presente e o futuro do pretérito. E aí você tem o verbo dispor, né, que também trabalhamos durante as aulas, esse mesmo verbo, inclusive. O verbo dispor ele é derivado do verbo pôr, então ele tem uma conjugação idêntica ao verbo pôr. Então a frase correta ficaria: se você não se dispuser, porque você não se dispôs ainda, então é futuro. Ele tem a mesma conjugação do verbo pôr. Se você puser, se você dispuser, se você compuser, todos derivados do verbo pôr.
Aí a gente tem um acento indicativo de crase antes do verbo fazer. Não usamos o acento indicativo de crase antes de verbo, porque o verbo ele não é um termo regido que exige, que admite artigo A anteposto. Então, ainda que o verbo exija uma preposição, ou ainda que o termo regente exija uma preposição, o verbo proíbe isso. Então, nós temos um erro, né, gramatical aí também. Na letra C, espero que você nomeie alguém. Ou seja, quem nomeia, nomeia alguém. Né? Nomear alguém, ou nomear alguma coisa a alguém. Muito bem, ainda que a preposição estivesse adequada nesse texto, na letra C, nós temos o pronome indefinido alguém, que é um pronome que não admite um artigo A anteposto. Então a crase também já está errada. Então eu espero que você nomeie alguém a alguém que trata disso melhor que o seu advogado. Então essa crase está errada. Na letra D, a mesma coisa. O pronome você, assim como vossa, vossa excelência, vossa santidade, vossa qualquer coisa, ele não admite um artigo A anteposto. Também conversamos sobre isso, inclusive com esse mesmo pronome. Então pergunto a você sem crase onde está seu advogado, não creio que ele resolva ao caso. Não creio que ele resolva o caso, porque quem resolve, resolve alguma coisa. Não tem preposição aí também. Vou acionar a polícia, na letra E. Quem aciona, aciona alguém ou alguma coisa. Então ele não tem preposição. Então você tira esse acento indicativo de crase. Aí o examinador continua. Vou acionar a polícia se você não vir me ajudar. Na verdade, esse verbo, né, se você não vir, esse verbo aí, conjugado desta forma que você está vendo na letra E, ele é o verbo ver no futuro condicional. Se você não vir o fulano, diga ele. Se você vir o fulano, diga ele que estou aqui. Esse verbo deveria ser o verbo vir, vir de algum lugar. Então ele é conjugado da seguinte forma. Acompanhe a leitura do texto. Ó. Vou acionar a polícia se você não vier me ajudar. Futuro, tranquilo, né? Com a lição, esse com já é preposição. E esse a lição tem que ser só o artigo, né? Não tem soma de preposição com o artigo a que incida o acento indicativo de crase. Então questão também bem simples, né? Sem muitos problemas. Vamos lá para 12. A relação de sentido que há entre as partes sinalizadas, né, essas duas frases, né, no período tal, tá aí o período. Se você não me ajudar com a lição de casa, aí eu vou processar você. Ela expressa uma condição. Vejam, é uma questão até por eliminação, né, porque a conjunção se, ela indica uma condição. Se você fizer, se você vier, se você vir, né, do verbo ver. Então, se ela já tem uma condição, a única alternativa que apresenta a palavra condição é a letra A. Então ela expressa realmente uma condição e a segunda frase expressa uma possível ação consequente de fato. Ó. Então se você não me ajudar com a lição de casa, eu vou te processar. Né? Olha o verbo no futuro, eu vou. Né? Então não te processei ainda, é uma possível situação consequente. Né? Tá tranquilo aí também, né? Sem muitos problemas aí. Vamos para 13. Assinale a alternativa em que a frase baseada nas falas daquele quadrinho, né, que nós vimos apresenta emprego de colocação de pronomes de acordo com a norma padrão. Ele quer a correta. A colocação, veja só, a VUNESP faz a questão mencionando a colocação de pronomes. Ela não está dizendo a colocação só do pronome pessoal oblíquo átono. Então é de qualquer pronome. E nós estudamos que o pronome oblíquo átono, ele se refere a determinadas pessoas. Por exemplo, o me se refere ao eu, né? O te se refere a tu, né? O lhe, o lo, lá, los e las, no, na, nos e nas se refere a ele, ou ela, ou eles, ou elas, e assim sucessivamente. O nós tem o pronome oblíquo átono nos, o pronome pessoal vós tem o pronome oblíquo átono vos, então ele tem essa colocação. A gente fez isso durante as aulas também. Muito bem, a menina, vamos lá na letra A. A menina afirmou ao garoto que poderá processar ele. Não é processar ele, né, gente? Então, isso é uma colocação inadequada, isso é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Na verdade, aí ficaria correto da seguinte forma. A menina afirmou ao garoto que poderá processá-lo. Né? Então esse lo, né, viria antes, porque quem processa alguém. Viria, ou melhor, depois do verbo processar, retira-se a terminação do verbo. Ó, RSZ, lembra disso? Verbos transitivos diretos terminados em RSZ, quando for produzir a ênclise, né? Pronome oblíquo átono depois do verbo, retiramos essas terminações RSZ e acrescentamos lo, lá, los e las. Então aí também, ok. Aí continua. A menina
afirmou ao garoto que poderá processá-lo, consertando, né? Caso este, ou seja, o garoto, né? Este é um pronome que se refere ao substantivo mais próximo do final do período, que é o garoto. Caso este não lhe ajudar, não ajudar alguém. Quem ajuda, ajuda alguém, né? Nesse caso aí. O grande erro da questão, na verdade, está na letra A, está no processar ele. Isso aí está bem absurdo, isso não é norma padrão. Na letra B de bola, em resposta à menina, o garoto resolveu perguntá-la onde estava o advogado dela. Então o garoto resolveu perguntar a ela, perguntar alguma coisa, ou seja, onde estava o seu advogado, a alguém. Esse verbo exige esses dois complementos. Perguntar à garota, então no lugar do lá deveria se usar o lhe. Então o correto seria, em resposta à menina, o garoto resolveu perguntar-lhe, ou seja, perguntar à menina. Olha o lhe, se referindo à terceira pessoa, montamos um quadrinho mostrando isso para vocês. Letra D. A menina ameaçou processar-lhe. Quem processa, processa alguém. Então não pode ser o lhe que exerce a função de objeto indireto. Ele está no lugar do objeto indireto. Então nesse caso está errado, né? A menina ameaçou processá-lo. Caso o garoto não ajudasse, caso o garoto não a ajudasse. Porque o não é uma palavra atrativa e o verbo ajudar não está no infinitivo. Não tem aquela possibilidade de ênclise ou próclise. Então o pronome a deveria estar antes do verbo ajudar por causa da palavra atrativa. E a correta, a menina afirmou ao garoto que poderia processá-lo. Tá vendo aí? Se esse não a ajudasse. Olha a correção aí. Então, questão também bem simples, muito trabalhada durante as aulas, tem sem segredo. Vamos lá para a próxima. Bom, as questões 14 a 18 nós temos um outro texto, mais um texto para a gente ler aí. Antes de ler o texto, vamos ver o que o examinador está perguntando aqui. Então vamos para frente. Ó. É correto afirmar que o texto tem como personagem um garoto descrevendo, olha lá, experiências sensoriais que o levam a provar a sensualidade. Vejam só. Nesse caso, né, a gente tem que ler a contextualidade, né? Então o ideal é que você, nesse texto especificamente, não existe mágica para você encontrar a resposta, né? O que a gente pode fazer aí é verificar essas palavras-chave, por exemplo, experiências sensoriais que o levam a provar a sensualidade, procurar isso no texto. Só que aí nesse caso, talvez a leitura do texto ajudasse, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui, olha lá. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Então vejam só, aí ó, essa situação que esse garoto traz, ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede ameaçara. Brincar com a turma, falar bem alto, mais alto do que o barulho, ou mais alto que o barulho do motor. Rir, gritar, pensar, olha lá, sentir. Esses elementos indicam uma impressão sensorial, de sentido, tá vendo? Como deixava a garganta seca, são elementos que indicam essas impressões sensoriais que você encontra na alternativa. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida, e ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. Vejam só esses elementos de expressão sensorial aí. Então quando ele pergunta, né, olha lá esse outro texto aí, ó. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos, estava o chafariz de pedra, de onde brotava, num filete, a água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz, né, ao chafariz de pedra, antes de todos. De olhos fechados, ó, sentimento, tá vendo? Entreabriu os lábios e colou-os ferozmente no orifício de onde jorrava a água, né? Olha essa expressão sensorial de novo aí. O primeiro gole fresco desceu escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando e com esta encharcou todo o seu interior. Ó, vejam só essas experiências ele trazendo, né? Arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos, né? Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando-o.
e viu que era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Olha lá, né? Olha que texto interessante. Ó. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua, tá vendo? Da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca de uma boca para outra. Intuitivamente, olha lá, intuitivamente, o intuito, confuso na sua inocência, sentia-se intrigado. Olhou a estátua nua, olha lá, tá vendo? Nua, né? Despida, né? Ele a havia beijado, ou seja, o garoto beijou uma estátua. Imagina essa cena aí, né? Sofreu um tremor, olha lá, agora vem essa parte interessante aí, ó. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Aí você vê, agora sim, ó, tá vendo? Ó? É correto afirmar que o texto tem como personagem um garoto. Sim, descrevendo o quê? Experiências sensoriais, né? Que o levam a provar a sensualidade. Essa questão de beijar a estátua, saciar a sede, né? Olha lá, a confusão mental ocasionada pela sede não saciada. Não tem nada a ver com o texto. Uma viagem de ônibus em que ele ficou indiferente ao que acontecia. Claro que não. Ele estava completamente ligado no que acontecia, né? O trajeto percorrido pela alma infantil em busca de amizade. Pois ele não estava buscando amizade nenhuma ali, né? Tinha os garotos, né? A perda da inocência provocada pela gritaria dos companheiros. Vejam só. Por eliminação a gente acerta a questão aí, tá bem tranquila, né? Vamos lá para 15. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque está empregado com o mesmo sentido de posse que tem o pronome lia na passagem. Ele e um dos garotos no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe. Veja só. A gente tem os pronomes pessoais oblíquos átonos dentro de um contexto que ele pode ter esse sentido de posse. E é uma situação bem simples para você descobrir isso, não tem segredo algum. É muito fácil, muito tranquilo. Como assim? O que eu tenho que fazer? Você pega esse pronome e coloca, né, no lugar do ler, coloca um pronome possessivo. Então, por exemplo, nesse caso aí, ó, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto, ou seja, bater no seu rosto. Olha a posse aí. Aí, essa alternativa que representa essa mesma situação de posse num pronome, está na letra D. Como é que eu faço? Olha só, pegou-me a mão, ou seja, pegou a minha mão, né? Pegou a minha mão, minha, pronome possessivo. Então, quando você puder substituir um pronome pessoal oblíquo átono dentro de um contexto por um pronome possessivo que indica posse, é porque esse pronome oblíquo átono está exercendo essa função. Então, ele não está pedindo uma função gramatical, e sim uma função semântica, uma função de sentido. Então bastava substituir esse pronome por um pronome pessoal, ou melhor, esse pronome pessoal por um pronome possessivo. Também está tranquila a questão aí. Questão de número 16, ele pede sentido próprio. Sentido próprio, sentido figurado. Sentido próprio, aquilo que está no dicionário. O sentido figurado ou sentido conotativo, né, se preferir, é aquilo que é emprestado do original e é trazido num contexto para dar uma ênfase, para dar uma mudada no sentido do texto. Ele quer só sentido próprio. Vamos ver por que a letra B está correta olhando as outras. Letra A. E seus olhos saltavam para fora. Vejam só. Para imaginar o seguinte, no sentido denotativo, no sentido original da palavra. Os olhos não saltam para fora da janela. Isso é uma figura de linguagem, né? Procurando a estrada, penetrando entre os arbustos. Os olhos não penetram nos arbustos, é a visão, não é isso? Na letra E, era a vida voltando e com esta encharcou todo o seu interior. Quer dizer, o que encharca todo o seu interior? Arenoso. Né? Como é que o interior de uma pessoa pode ser arenosa? Então é uma figura de linguagem também. Sofreu um tremor na letra D. Né? Se iniciou bem dentro dele, tornou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva. Também a gente tem expressões aí que indicam, né, situações figuradas. Vejam que normalmente os textos literários, né, poetas, poesias e poemas, eles trazem essa situação, essa figura de linguagem, né, esse sentido emprestado, esse sentido figurado. A letra E. Deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos seus cabelos com dedos longos. Vejam só, a brisa não tem dedo, né? Então é só para dar uma conotação diferente nesse texto.
Então vejam que por eliminação, né? Olha lá, o ônibus, letra B, ó, o ônibus da excursão subia lentamente a serra. É possível um ônibus, né? Um veículo, né, subir lentamente essa serra. Ele, um dos garotos, no meio da garotada em algazarra. Também uma situação perfeitamente original. Então o texto no sentido próprio, está bem tranquilo aí. Muito bem, então, rapaziada, encerramos aqui esse nosso segundo vídeo, né? Lembrando que tem mais um vídeo ainda, dividi em 3 vídeos para ficar um pouco mais rápido, não ficar tão cansativo assim os comentários para vocês aí. Legal? Então vamos lá para o nosso terceiro vídeo. Das últimas questões, são 24 questões, agora as últimas do escrevente técnico judiciário. Um abraço para vocês e até já já.